Atualmente, o mundo vem sofrendo com diversas complicações ambientais. Seja da escassez de água ao aquecimento global, podem encontrar inúmeros problemas e motivos para esses. Porém, há um setor industrial grande que contribui em peso para essa questão: a agropecuária. A criação de gado para o consumo de carne e derivados de origem animal é responsável por aproximadamente 30% do consumo de água, 45% do uso de terras no mundo, que servem para o plantio de alimentos para esses animais e para alojar os mesmos. 91% da destruição da Amazônia brasileira, pela destruição de habitats, por zonas mortas no oceano, por extinção de espécies ao longo do tempo. Dessa forma, quais são os maiores desafios no combate desses problemas e de que forma esse sistema impacta o mundo? Como ser ambientalista e sustentar tal questão? Qual o maior impacto da agropecuária na natureza? Há uma relação direta com os animais silvestres? Bom, eu acredito que um dos maiores impactos da agropecuária sobre a natureza é o consumo de água. A maior parte da água consumida no mundo hoje em dia pelos seres humanos é destinada à agropecuária. Então, tanto a produção de animais para abate e consumo humano, quanto também para a produção de grãos que vão ser consumidos por esses animais que irão para o abate, que serão consumidos pelos humanos. Então, sem sombra de dúvida, a água é um dos recursos que a gente mais gasta e gera um maior impacto sobre a natureza. Eu também direciono também esse ponto. O desmatamento também ele é incrivelmente grande, né? Porque acaba que você acaba desmatando como se fosse duas vezes. Um dos maiores índices de desmatamento é em relação à produção, né, de alimento para esses animais, que é incrivelmente grande, e também vou desmatar de novo para alocar esses animais. Então acaba que eu acabo aumentando muito a área fragmentada em relação ao desmatamento, né? Isso pode ser em relação às queimadas, ou pode ser que o desmatamento também atinge contra as duas, enfim. Levando em consideração também a fragmentação, né, como a gente já havia dito, a construção de estradas para os insumos chegarem até os animais também e os animais chegarem até os abatedouros depois, também é extremamente impactante para os nossos animais, visto que as passagens biológicas para animais de vida livre, né, para os animais silvestres, não é não é comum no Brasil, né? Não é uma prioridade de quem faz essas estradas, né? Então os atropelamentos são muitos e impactam bastante na fauna. Fora também ainda existem as castradas, né? Principalmente a grandes felinos, né? De fazendeiros, enfim, que acabam também prejudicando mais ainda a vida não existe uma comunicação, uma educação ambiental entre os produtores de animais para consumo, né? Então, acaba que existe, como o Leonardo falou, essa caça aos animais. Ou seja, o fazendeiro tem uma propriedade que ele produz gado, e aí um grande felino, pode ser, por exemplo, no Pantanal, uma onça pintada, invade essa propriedade, come, por exemplo, um bezerro, algo assim, e aí esse animal é caçado, é morto pelos fazendeiros, pelos moradores locais. Não existe uma conscientização da população, muito menos dos produtores rurais. Então isso tudo prejudica bastante a nossa fauna. E também, em relação também a esse ponto das caçadas, muitas vezes também acaba matando animais que não eram o alvo. Às vezes coloca uma carcaça contaminada, aí vai um outro animal que nem era o que ele estava querendo atingir, mas ele também acaba prejudicando também essa espécie, né, que vai se alimentar numa carcaça que pode que seja contaminada. Visto que os grandes felinos, eles nunca procuram, assim, o gado para comer, né? Ele só vai até o gado porque na natureza não tem a presa dele adequada. Porque foi fragmentado, porque esses animais já não estão mais ali, porque a água que esses animais beberiam já estão sendo usufruídas por outra coisa. Tem essa escassez de água e de recursos biológicos para as presas naturais desses animais.
Então, por falta de presa natural, ele vai atrás das fazendas. Essa consciência muitas vezes falta. O agronegócio ele tem conseguido espaços importantes que a gente devia estar indo no caminho contrário, né? A gente devia estar cada vez preservando mais, cuidando mais da nossa fauna, da nossa flora. Existem áreas, por exemplo, a Mata Atlântica está sendo mais protegida, mas em zonas como a Floresta Amazônica está sendo cada vez mais invadida. E invadida com apoio da legislação, não só pelo desmatamento ilegal, mas o desmatamento legal está cada vez mais perigoso. Então, estão sendo permitidos o desmatamento de florestas que, da forma que a gente enxerga, não deveria estar sendo permitido. Na opinião de vocês, os veterinários são, no geral, engajados o suficiente com a questão ambiental? Bom, é um assunto muito delicado, né, pra gente responder, nós três somos médicos veterinários e na nossa formação nenhum de nós três teve uma bagagem muito grande com relação a questões ambientais. A gente repara que o pessoal que faz ciências biológicas, né, por exemplo, tem muita matéria de bioética, tem muita matéria de florestas, coisas mais gerais, né, tratando mais do bioma e da nossa relação com a natureza. Na medicina veterinária, muitas vezes a gente se foca em uma coisa e esquece do todo. Então a gente, por exemplo, se trabalha com pequenos animais, a gente viveria a nossa rotina com cão e gato e se esquece do ambiente geral. Ou então a gente trabalha com animais de produção, grandes animais. Então se um animal não é um animal pet, como um cavalo de grande valor ou um bovino reprodutor, muitas vezes a gente pensa mais na questão financeira e se esquece um pouco de pensar nos impactos ambientais. Então muitas vezes dejetos vão para lugares que não deveriam. A gente está sempre tentando encontrar uma maneira de ganhar mais dinheiro e muitas vezes esquece do meio ambiente. Na medicina de animais silvestres, a gente até brinca que a gente é um pouco fissurado e apaixonado por conservação. Então, seja uma palestra, seja uma conversa de bar, a gente está sempre dando um jeitinho de encaixar um assunto sobre conservação. As pessoas tendem a ser muito alienadas, e eu não excluo a nossa área dessa alienação, mas é porque é natural a gente se focar no nosso trabalho, entrar no dia a dia, entrar na rotina e se esquecer do geral. Então, eu acho que é importante a gente abrir os olhos, vocês estão no começo da graduação e estão tendo essa preocupação, né, em questões sociais, em questões ambientais, e lembrar que o que a gente vive, o que a gente deve viver é uma saúde única, que é relação animal, homem e ambiente. Então, se o homem está doente, afeta os outros dois, se o ambiente está doente, afeta os outros dois, se o animal está doente, afeta os outros dois. Então, nós estamos aqui como um tripé e juntos, para que cada um seja saudável, todos têm que estar em harmonia e vivendo de maneira saudável. Como a gente também conversou, eu concordo com o posicionamento de que falta grade curricular pra gente. Então, às vezes, quem começa com fazer a faculdade de medicina veterinária, a grande maioria é porque gosta de animais. E não é que gosta da vida animal. Então, isso é uma paixão que com o tempo vai se abafando com a faculdade, né? Então, você se importa muito com o indivíduo, com o sofrimento do indivíduo, depois você vai entendendo que o sofrimento é meio que natural, que você está fazendo uma medicina paliativa, preventiva e meio que acaba isso. Eu acho muito interessante, seria muito legal se as faculdades começassem a priorizar esse tipo de assunto, né? Porque envolve muita gente, envolve demais. Eu também comecei a me preocupar melhor com esses conceitos de prevenção, de preservação, depois que eu entrei nessa área de selvagens. Então, também concordo com isso. E até a gente mesmo que é veterinário selvagem, muita gente também não se considera perfeito, né? Muitas vezes a gente se pega também, se apega muito ao veterinário animal e muitas vezes a indicação de tratamento seria eutanásia, a gente tenta salvar o máximo possível, ou às vezes solta no chão, ou volta para as cidades. E o lugar de animal não é na cidade, o lugar de animal não é no chão, né? Então a gente também tem que se policiar quanto a isso. Uma vez eu assisti uma palestra, né, que o cara falava que às vezes o veterinário era muito individualista, né? E
depois você vai para pensar, ele falou alguma mentira? Não. Ele falou uma mentira. Né? Às vezes você pensa muito no animal, só você esquece do ecossistema. Você esquece que existe algo muito maior que aquilo. Né? E tanto em relação à parte animal, como também em relação à parte de mata, de floresta. Né? Então é um assunto muito complicado que as faculdades deveriam se preocupar mais, só que para a faculdade se preocupar mais, o governo tem que se preocupar mais. Né? E como a agropecuária é uma das principais arrecadadores de dinheiro no Brasil, da União, né? Então isso acaba sendo ofuscado das páginas de internet. E também parte do interesse do aluno, muitas vezes, porque muitas vezes o estudante veterinário ele acredita que ali, a medicina veterinária é ali no consultório, com o proprietário, tratar uma ferida de um animal, curar uma doença, esse tipo de situação. E se esquece do todo. Então, quando tem uma disciplina ambiental, ciências rurais, ciências ambientais, bioética, esse tipo de disciplina, muitas vezes é negligenciada pelo estudante. Então, é importante que os professores se engajem, mas que também os alunos se engajem, né? Tenham uma visão do todo. É o que a gente está batendo na mesma tecla aqui, em praticamente todas as perguntas a gente cai na mesma questão, da educação ambiental e da noção do todo. Não pensar no pequeno, mas pensar no grande, que é essa que é a grande questão da conservação da nossa fauna. A sustentabilidade hoje, ela é entendida como a busca por uma neutralidade, né? A ideia de sustentar é uma ideia de causar não causar um impacto, chegar a uma neutralidade. Você não faz nada de positivo, mas também não faz nada de negativo. Mas essa seria a melhor das hipóteses, né? Seria o melhor caso de sustentabilidade que a gente pode encontrar hoje. O que não é o que acontece na realidade. O que acontece, a sustentabilidade hoje ela é tida muito mais nos termos do que a gente chama de ecoeficiência, que seria uma melhoria relativa, né, em relação às práticas que são desenvolvidas. Então, poluir menos, degradar menos, gastar menos energia. Então, é uma melhoria relativa, porém você continua tendo um impacto negativo, né? Então essa é a sustentabilidade que é mais trabalhada hoje. Os prédios verdes, os selos verdes, que são melhorias em termos de eficiência energética, em uso de materiais não tóxicos, mas porém continua usando principalmente fontes de combustíveis não renováveis, continua usando materiais, né, não renováveis e práticas que são poluentes e degradantes. Na agricultura, a gente pode dar um exemplo de que muitas vezes a agricultura de precisão ela é vendida como uma prática sustentável, uma prática ambientalmente correta, porque ela é precisa, eu vou jogar o veneno na quantidade exata que eu preciso, então não tem um excesso de veneno, ou seja, estou diminuindo o impacto. Eu vou usar a quantidade de adubo de acordo com a análise de solo de cada pedacinho, então de fato você tem uma redução na quantidade de adubo que é utilizado, na quantidade de veneno que é utilizado. Mas essa redução não é suficiente, porque ela continua no espectro negativo da situação. A agricultura ela continua degradando e comprometendo as funções ecossistêmicas daquele local. Então, se o nosso padrão de sustentabilidade continuar sendo esse, que é de uma melhoria relativa, ou na melhor das hipóteses, uma neutralidade, a gente não vai conseguir alcançar o que a sustentabilidade deseja, né? Que é uma harmonia entre o ambiente humano, né? Entre os sistemas humanos e os sistemas naturais. Então, hoje a gente tenta trocar a narrativa, mudar a forma como que a gente encara isso. Então, ao invés de falar de alcançar uma neutralidade, agora a gente fala em alcançar um impacto positivo para o ambiente. A gente entende que é possível
criar um desenvolvimento humano, um desenvolvimento social que possa trazer um impacto positivo para aquele lugar. Que não só os sistemas humanos vão se beneficiar, mas o lugar, né, os ecossistemas locais também vão se beneficiar. Esses são dois sistemas que não são incompatíveis. Hoje a gente entende que para o sistema humano prosperar, a gente precisa degradar, destruir, comprometer um sistema natural. Mas essa relação de perde e ganha, ela não é uma lei natural, ela é uma opção de projeto, né? Então a gente pode escolher desenvolver projetos de ambiente construído, de produção de alimentos, a partir de uma lógica ganha-ganha, de que nós podemos ganhar e o ambiente pode ganhar. E a gente entende que nós só podemos prosperar a partir do momento que o ambiente natural também prospera, porque tudo que a gente precisa vem desses ambientes, né? Nós, sem uma água pura, sem um solo fértil, sem um ar respirável, nós não conseguimos fazer nada. Então, garantir que esses ecossistemas naturais, que esses serviços ecossistêmicos prosperem no tempo é fundamental para garantir a nossa atividade social e econômica. E a agroecologia, ela faz justamente isso. Ela entende que para produzir alimento não é preciso degradar o ambiente, que se a gente entender a ecologia do lugar, a gente observar os princípios naturais, né, que desenvolveram o mundo que nós conhecemos e aplicar na agricultura, nós conseguimos produzir alimento em grande abundância e variedade e ao mesmo tempo melhorar as condições locais. Nós conseguimos pegar um pasto, por exemplo, degradado, produzir alimento recuperando a saúde daquele pasto, deixando aquele solo mais vivo, com mais matéria orgânica, com mais animais no próprio solo, né, e no ambiente como um todo. Então assim, a diversidade de plantas aumenta muito e a ecologia começa a atuar, o equilíbrio começa a chegar devagarzinho. Então, para trabalhar com agroecologia, o primeiro passo é entender os sistemas naturais. Por isso que a gente estuda como que o solo funciona, como que a vida se desenvolve no solo, como que acontece o processo de sucessão natural em uma floresta, né, natural, como que há o relacionamento entre os animais e as plantas, para que a partir desse entendimento do sistema natural a gente possa cooperar, né? Então, convencionalmente nós entendemos para dominar, né? Agora a gente muda a lógica, muda a forma de pensar e nós entendemos para participar, nós entendemos para cooperar, né, numa coevolução, né, numa evolução conjunta entre as pessoas e o ambiente natural. Então, se nós entendemos como que se dá a evolução de um lugar, de um ecossistema, como que ele cria suas condições para que a vida possa prosperar, como que ele cria as condições adequadas, né, para que os animais possam se desenvolver, se reproduzir, para que as plantas possam prosperar e possam evoluir em termos de complexidade, nós conseguimos inserir a nossa agricultura e a nossa presença de forma harmônica nesse meio. Então, a agroecologia, ela nada mais né, de que estudar a ecologia, estudar os processos naturais, os ambientes naturais, para a partir desse entendimento profundo que nós podemos ajustar nosso desenvolvimento agrícola e social nesses princípios ecológicos e a partir desse momento a gente possa cooperar e coevoluir junto e assim ter sistemas humanos, sistemas alimentares, né, mais abundantes, mais justos, mais saudáveis, ao mesmo tempo que nós temos ambientes mais prósperos, mais vivos, com mais vida e mais diversidade. Então conciliar desenvolvimento com a regeneração dos lugares é possível. A única coisa que nós precisamos mudar é a forma de enxergar, é a forma de lidar com o ambiente, é a forma de encarar o nosso trabalho, né, de encarar a nossa ação no mundo.